é uma experiência nova, apesar de estar dando aula, um monte de aula online, sempre parece que é uma coisa nova, né? Então, o que eu trouxe aqui foi algumas reflexões, né, sobre a paciência na perspectiva de Bodhisattva Santideva. Eu acho que essa é um grande aprendizado ter paciência, né, que é bastante, não é assim tão fácil. Então, eu pensei em fazer, né, algumas reflexões falando sobre o Bodhisattva Santideva, fazer uma breve contextualização, falar um pouquinho, bem rápido também, só uma apresentação em relação ao guia do estilo de vida do Bodhisattva, pequenos comentários, e depois, então, fazer algumas reflexões sobre o capítulo 6, que Santideva trabalha, né, ele desenvolve a questão da paciência. Então, Santideva, aqui o que eu trouxe, né, eu fiz assim, tentei definir cada uma das palavras, porque eu não sei o quanto, né, cada um tem, assim, contato com essa literatura. Então, Bodhisattva é considerado um amigo do mundo, motivado e por compaixão busca iluminação para beneficiar todos os seres. E então esta é a perspectiva deste trabalho de Santideva. Então, a palavra Santideva significa literalmente Deus da paz. E a iluminação é o termo em geral que refere à iluminação de um Buda. Então, essas seriam as palavras, né, só para conceituar. Então, Santideva, então, foi um mestre budista indiano, Mahayana. Então, o fato de conseguir buscar a iluminação para beneficiar todos os seres é um dos objetivos dos Mahayanas, né? Então, ele viveu no século XVIII, aliás, perdão, no século VIII, de 1687 a 1763. E então, Mahayana, né, essa linhagem, o termo em sânscrito significa grande veículo. Então, é o caminho espiritual para alcançar a iluminação. E a meta é, então, atingir a budeidade, né, para benefício de todos os seres. Abandonando, né, por completo as delusões e as marcas kármicas. Aqui, então, comentários históricos. Então, é dito que existe muita controvérsias em relação aos fatos que eu vou comentar agora, mas é o que existe em relação, quer dizer, é alguma das apresentações de Santideva. O que ele diz? Que ele era um príncipe da Sarustra, que atualmente é Gujarata, que fica nos estados da Índia, é o estado 28, que localiza-se a oeste da Índia. Então, ali aparece no mapa. E ele estudou na Universidade Monástica de Nalanda. Então, aqui eu trouxe alguns, são essas fotos que eu vou apresentar. É a fonte ao Patrimônio Mundial da Unesco, em 1916, né, que foi testemunha do desenvolvimento do budismo em uma religião e o florescimento da tradição monástica e educacionais. Então, Nalanda, etimologicamente, significa aquela que dá conhecimento. Então, ele foi, Nalanda, esse centro monástico, foi um centro de estudos budistas na Índia, no século XV ao século XII. Fontes tibetanas relatam que Nagarjuna ensinou lá. Uma das primeiras universidades a aceitar alunos residentes. Contava mais de 10 mil estudantes e 1.500 professores. Quer dizer, realmente é muita, né? Devia ser um mundo mesmo imenso. Em 1193, a Universidade de Nalanda foi saqueada por invasores muçulmanos. E um tradutor tibetano, Charlozada,
visitou em 1235 e encontrou em parte destruída, mas ainda funcionava com um pequeno número de monges. Então, aqui tem algumas fotos que mostram já em ruínas, né, que são fotos atuais. E aí, então, o que é essa que é a história que é controversa, tá? Que ele estudou, então, nessa universidade, e os monges dessa universidade, inconscientes da sabedoria de Santideva, viam apenas um homem preguiçoso e indigno de sua companhia. Então, certa vez, pediram para que ele recitasse um texto, um sutra budista, para provar a sua suposta falta de conhecimento. Daí diz que Santideva perguntou se eles gostariam de ouvir algo antigo ou algo novo. Daí solicitaram um texto novo. Então, ele começou a recitar o Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, que é essa que eu vou apresentar, que é, então, o versículo 9, que é capítulo A Perfeição da Sabedoria. Então, quando ele estava apresentando, recitando esse, porque diz que ele era pequenininho, então ele teve que ficar num púlpito, né, para poder apresentar para esse grupo. E enquanto ele recitava, elevou-se no ar e seu corpo desapareceu. Quando ele estava nesse versículo 9.34. O restante do texto foi recitado por uma voz sem corpo. A voz disse à audiência que o restante do texto estaria em seu quarto, junto aos textos chamados Sika Samukaya. Então, o verso 34 dizia o quê? Por fim, quando a existência verdadeira das coisas e a existência verdadeira da vacuidade não mais aparecem à mente, já que não existirá nenhum outro aspecto de existência verdadeira. A mente permanecerá no seu estado, no sereno estado resultante em que toda conceptualidade cessou. Então, e diz que Santideva desapareceu, que nunca mais souberam dele. Então, os textos, ele foi autor de 2 textos, que é o Bodhisattva Kayaratara, que é o Guia do Estilo de Vida, e o Samukaya, que é a Antologia de Treinamento. Então, o pensamento ético de Santideva foi amplamente citado, conhecido e citado, e é amado entre os budistas tibetanos. Então, ele aparece realmente em vários textos, aparece, né, a referência a Santideva. E a metafísica de Santideva é de interesse ocidental, principalmente por causa de sua estreita conexão com a ética. Então, assim, é um breve relato histórico, né? Só assim, como ele é meio controverso, bom, é o que nós temos conhecimento, né? Então, esta é a obra, que é o estilo de vida do Bodhisattva, e ela é, então, de autoria de Santideva, é considerada uma obra-prima do budismo, trata-se de uma escritura sagrada, um guia prático, é o resumo dos ensinamentos de Buda e apresenta como os ensinamentos de Buda podem ser inseridos na nossa vida cotidiana. E essa obra, ela é escrita em versos e cada estrofe contém 4 versos metrificados. Então, ela é composta por 10 capítulos. O primeiro é uma experiência dos benefícios da bodhicitta, purificar as negatividades, gerar bodhicitta, confiar em conscienciosidade, guardar vigilância, confiar em paciência, confiar em esforço, confiar em estabilidade mental, a perfeição da sabedoria e dedicatória. Então, assim, o que eu vou pegar, então, são breves reflexões sobre confiar em paciência. Então, os textos, eles explicam como apreciar os outros, equalizar o eu e os outros e trocar eu por outros. Praticar, tomar e dar, e transformar condições adversas em método para atingir a libertação.
Santideva diz: precisamos colocar os ensinamentos de Buda, o Dharma, em prática, porque não há nada que se realize apenas com a leitura de palavras. Um doente jamais poderá se curar apenas lendo a prescrição médica. Então, o Santideva, ele assim, até quem não conhece o texto e começa a ler inicialmente, ele é bem duro, ele bota assim, é bem radical, né, nas colocações. A gente leva um susto de início, mas depois a gente vai entendendo qual é a estratégia dele. O Dharma, então, significa proteção. Praticando os ensinamentos de Buda, somos protegidos contra sofrimentos e problemas. Então, os textos vão abordar sobre essas questões. Os problemas do nosso cotidiano resultam do autoapreço e do autoagarramento, julgamentos errados que exacerbam a nossa própria importância. A partir de julgamentos errados surgem todas as outras delusões, né? Como o apego que leva a problemas infindáveis. Então, as delusões são um fator mental que nasce de atenção imprópria, tornar a mente agitada e descontrolada. Principais são de 3 tipos: ignorância, apego e ódio, que aí então entra inveja, orgulho, dúvida, deludida, entre outros. E a recomendação do tradutor que o livro deva ser lido com mente feliz, livre de distorções e visões negativas. Então tem que entrar, né, e entrar no texto e ser feliz e observar, né, e ler com atenção tudo que ele recomenda. Então, Reflexões da Paciência, que é o capítulo 6, ele diz o seguinte: paciência e tolerância são antídotos da raiva, neutraliza a raiva e o ódio, forças opostas ao amor, à compaixão. Então, acho que é muito interessante, porque ele não fala sobre a raiva, ele fala sobre a paciência, que é o antídoto da raiva. Então, ele fala do aspecto positivo, né, para a gente poder combater o negativo. Ressalta a importância de ter profunda consciência do negativismo da raiva, refletir sobre os efeitos destrutivos da raiva, profunda compreensão do mecanismo de causa e efeito que se encontra por trás da raiva. Destaca que é o combustível da raiva e o desconforto mental. Prática da paciência. Não é submeter-se aos abusos e exploração dos outros, ou aceitar passivamente o sofrimento e da dor. Propõe uma posição firme contra a adversidade, reação determinada contra a adversidade, derivada de um temperamento assentado, estabilizado, que não é perturbado por distúrbios internos ou externos. Assim, o que eu entendi, né, dessa reflexão dele é que, por vezes, quando a gente passa por uma situação adversa, né, na nossa vida, que, por sinal, não são poucas, a gente pode ficar muito revoltado, né? E só que a revolta não vai ajudar em absolutamente nada. E na visão budista, bom, não deixa de ser, ninguém recebe nada que não teve um motivo para isso. Então, provavelmente são vivências passadas que nos forçaram a ter determinadas vivências no momento. Então, ter essa paciência, compreender esse processo e poder passar da melhor maneira que for possível, porque nós somos humanos e claro que a gente sente dor, sente uma série de coisas, mas acho que poder compreender que quando se passa por uma situação difícil, ela tem a ver conosco, ela não tem a ver com os outros, né? Então, a prática deve contemplar todas as 5 perfeições: a generosidade, a ética, a paciência, esforço e concentração. Então, ele diz que são 3 características principais da paciência. Primeiro, aceitação do mal, injúrias infligido por outros. Assumir voluntariamente a dor, sofrimento e dificuldades que estão envolvidas na prática. Desenvolver e aprofundar a capacidade para a paciência e tolerância,
e a tolerância, compreendendo a natureza da realidade, a interdependência, a complexidade das situações. Então, acho que é mais ou menos o que eu comentei antes. Então, acho que o quanto a gente tem que aprender, né? Porque eu sempre lembro que alguns dos nossos amigos conheceram, né? O Adi, que ele dizia, o Adi Miguel, que ele dizia que os nossos inimigos, vamos botar assim, entre aspas, são os nossos melhores mestres, porque eles tocam, né? Provavelmente eles estão ali para a gente aprender alguma coisa, aquela situação gerou, né? Para a gente ter algum tipo de aprendizado. E eu acho que é bem isso, né? Se a gente, depois que passa por uma situação difícil, a gente faz uma retrospectiva, tenta analisar, né? A gente se dá conta de de quantas coisas novas a gente aprendeu. O exemplo é que a Ângela comentou no início, que é a pandemia, né? Eu vejo assim, no início da pandemia foi um caos, porque eu dou aula e a gente mudou totalmente a nossa forma, nós temos que mudar tudo em relação a como desenvolver o processo de aprendizagem. E isso deixou num estresse imenso. Mas, por outro lado, a gente teve que aprender muitas coisas, né? E aí teve que desenvolver também a paciência. Então, acho que é nesse o caminho, né, que ele tenta colocar. Então, assim, agora eu vou falar um pouquinho de cada um dessas três modalidades, né? Que seria a aceitação do mal, injúria infligidos por outros, então é a aceitação consciente da dor e das dificuldades. Então, Santideva ressalta que a dor e sofrimento são fatos naturais da existência. Negar essa verdade só pode causar mais angústia. Então, faz parte, né, da natureza humana mesmo. A experiência do sofrimento é que nos desperta do sono espiritual, permite identificarmos a dor dos outros e despertar a compaixão genuína. Então, acho que esse né, talvez seja essa a grande lição. O sofrimento é um catalisador para o crescimento espiritual. A percepção do sofrimento reforça a nossa ânsia pela liberdade espiritual. Então, acho que aqui é mostrado assim o que o sofrimento gera para nós, mas também acho que nos deixa sensível à dor do outro, né? Então, acho que isso é a situação assim mais importante que se tem nesse pensar, né, do Santideva. Santideva, então, avalia esse primeiro aspecto nos versos seguintes. Eles diz: no Sansara, as causas de felicidade raramente acontecem, ao passo que as causas de sofrimento são incontáveis. Sem sofrimento não haveria renúncia, portanto, ó mente, mantém-se firme. No verso 19, sempre que experienciar provações, devo combater as delusões, como a raiva. E sempre que experienciar dor física, devo usar sabedoria para manter a mente pura e serena. Porque realmente o sofrimento, né, eu vejo assim que é a minha prática, o sofrimento da doença, o quanto é complicado, é complexo, né? Então, como a minha área é a área da criança, então a gente trabalha com a criança, mas trabalha com a família. A gente vê o grande sofrimento dessas famílias, né? Quando uma criança, principalmente com doenças com prognóstico reservado. E é muito interessante que a gente percebe, assim, ao longo do processo, o quanto, de forma a pessoa, provavelmente elas nem se dão conta, mas o quanto elas vão refletindo sobre a sua vida e elas expressam, né? O quanto a doença do filho transformou a vida. Ela se tornou outra pessoa. Então, quer dizer, o sofrimento realmente acho que faz a gente refletir sobre várias questões da nossa própria vida e também mudar. Não só nosso, mas como dos outros, né? Graça. Oi?
não é de graça que o doente é chamado paciente, né? Exatamente. Tem que ter paciência, exatamente. Claro, a gente faz uma outra interpretação também em relação a isso, né? Que ele fica, vamos botar entre aspas, assim, muito à mercê de quem cuida dele, né? Então, mas tu tem toda a razão, ele tem que ter paciência. Né? Então, no verso 21, ademais, o sofrimento possui muitas boas qualidades. Experienciando, podemos dissipar o orgulho, desenvolver compaixão pelos que estão no samsara e abandonar não virtudes e nos deliciar com as virtudes. Eu acho que tu colocou uma parte ali que é muito importante, né? Às vezes a gente está quando a gente sofre, a gente quer fugir do sofrimento, né? Então tem gente que aí vai para a balada, faz alguma maneira, vai viajar, faz alguma maneira de se distrair daquilo ali, né? E na verdade o sofrimento, ele é regenerador quando a gente se permite ficar pacientemente dentro dele e deixar todas essas reflexões subconscientes acontecendo, né? Eu acho que nesse processo de ficar no sofrimento, não como um sofredor, mas como pacientemente observando nosso próprio sofrimento, a nossa mente, a conversa que vem da nossa mente, né, sobre os assuntos que nos incomodam, em algum momento a gente tem uma reflexão que vai além, né, que passa daquele ponto do sofrimento e nos dá um pouco de luz, né, uma certa iluminação, né, que é o caminho do Bodhisattva, né? Só quando a gente tem essa luzinha, assim, que nos dá um tchan a mais, uma percepção a mais, que a gente consegue aproveitar o sofrimento de uma maneira positiva, né? Ele pode ser aproveitado de uma maneira positiva, né? Então, acho que é o que ele recomenda, né? Que a gente possa estar parar e pensar, né? Que é isso que eu comentei com vocês, do quanto a gente vê em relação à família quando tem uma criança. Eu falo da criança porque é a minha experiência, criança e adolescente, mas isso ocorre com adultos também. Mas o quanto, talvez a criança mobilize muito mais, porque a família põe todos os objetivos, as metas em cima daquele filho, quando ele tem possibilidade de morrer, eu acho que isso gera muito sofrimento. Então, mas é isso que a gente vê, então, e as mães, principalmente as mães, elas expressam isso, né? E principalmente as mães, porque principalmente quem é a cuidadora principal, que está quase que 100% junto das crianças, são as mães. Então, elas colocam isso. Bom, a minha vida mudou totalmente, né? Sofrem muito, porque tem aquela criança e tem outros filhos para cuidar, e tem questões econômicas. Bom, tem muitos fatores influenciando, mas a reflexão delas sobre esse episódio da vida delas e o quanto elas conseguem transformar. Então, acho que é muito interessante, porque, assim, a gente, pelo menos, está tendo contato com essa literatura e a gente pensa nela, né? E elas não, é a experiência da vida mesmo, né? É o sofrimento da vida que faz a pessoa fazer toda essa reflexão. Bom, vamos lá. Então, a segunda, que seria assumir voluntariamente a dor, sofrimento e dificuldades que estão envolvidas na prática. Tolerância baseada na compreensão da realidade. Então, Santideva argumenta que as ações das pessoas e os fatos são determinados por uma rede de muitos elementos. Levam as pessoas a agirem de uma forma que nos é prejudicial. Então, na verdade, fora do controle delas. Aliás, estão, na verdade, fora do controle delas. Não tensionamos nos irritar, mas com frequência nos descobrimos dominados pela raiva. Então, eu acho que essa também, claro, porque aí tem também, eu vejo as nossas dificuldades, né? Então, entra, se a gente poderia dizer, tem os nossos kleshas que são acionados também, né? As nossas vulnerabilidades. E
acho que quando a gente se dá conta que está mobilizando e a gente consegue recuar, eu acho que isso realmente é um baita ganho. E é o que ele recomenda, que a gente possa estar atento, né? E quando essas emoções aparecem, a gente poder tratar elas de uma outra maneira, né? Ele destaca que o fato de possuir uma existência corpórea é um importante fator contribuinte na geração da dor. Claro, acho que aí entra toda aquela, quer dizer, no momento que nós temos um nascimento humano, a gente entra dentro daquela trajetória humana, né? Nós nascemos, desenvolvemos, temos dor, doenças, e termina morrendo. Então, quer dizer, essa, esse desenvolvimento como ser humano naquela existência, ele é parte, né, de toda essa, de todas as questões humanas mesmo, né? Então, acho que esse é, é inerente à natureza humana, né? Então, acho que compreender isso também, né? Quer dizer, nós não estamos para ter, claro, considerando o olhar budista, se nós estamos aqui, temos que agradecer de ter um corpo humano, porque um corpo humano é que nos possibilita crescer, né? Desenvolver, vou botar também entre aspas, nos melhorar como seres humanos para ter uma vida futura melhor, né? E se aspirarmos ser um bodhisattva na linha Mahayana, poder atingir o aperfeiçoamento para poder auxiliar as pessoas, as outras pessoas, né? Mas faz parte da natureza humana, né? Então não adianta a gente querer brigar contra isso, né? Então, ele fundamenta no princípio budista de origem independente. Nada surge isolado, passa a existir em decorrência da acumulação de condições e causas múltiplas. Quanto maior a nossa compreensão das complexidades que dão origem a um fato, maior a nossa capacidade de reagir com certo grau de calma e tolerância. Quer dizer, acho que é bem aquilo que eu comentei no início, quer dizer, se a gente se dar conta que o que nós estamos vivendo hoje pode ser em consequências de ações do passado, bom, ninguém tem culpa disso, né? Então, acho que a gente compreender esse processo, acho que minimiza, né? Isso não quer dizer que tira o sofrimento, mas minimiza e a gente pode ter um outro enfrentamento, né? Do sofrimento da nossa vida. Então, Santideva avalia o segundo aspecto nos versos a seguir. Não fico com raiva quando a causa do sofrimento é algo inanimado, como uma doença. Então, por que fico com raiva das causas animadas? Já que todas elas também são controladas por condições. Eu acho assim muito interessante, porque ele vai dando uma sacudida, depois ele ameniza lá pelo final, né? As pessoas não pensam, eu vou ficar com raiva, elas simplesmente ficam. E a raiva não pensa, vou surgir, ela simplesmente surge. E isso é muito interessante, porque tem alguns gatilhos que nos tocam, né? Então, daí pensar, pô, por que eu fiquei com tanta raiva? Quando a gente começa a estar preocupada com isso e começa a pensar, a gente começa a se dar conta o que nos mobiliza, né? Porque daí é assim, eu não quero ficar com raiva, mas quando acontece X, Y lá, tu fica com raiva. E, às vezes, tu reage, que é o mais complicado ainda, né? Então, a gente sentir raiva, se dá conta que está com raiva e não seguir essa linha de ação é uma coisa. Agora, no momento em que a gente sente que está com raiva, aliás, sente não, está com raiva e age em cima dessa ação da raiva, aí complica um pouco mais, né? Então, no verso 34, ele diz, se as coisas ocorrem independentemente, sem escolha, então, já que ninguém quer sofrer, como explicar que o sofrimento sempre surge para todos os seres vivos? Então, aí tem a causa,
a interdependência, né? Quer dizer, então, tudo tem uma causa, né? Nada acontece por acaso. Então, a outra seria desenvolver e aprofundar a capacidade para a paciência e tolerância, compreendendo a natureza da realidade e a complexidade das situações. Então, relaciona-se com exclusividade a nossa interação imediata com os outros. Então, Santideva ensina que é mais apropriado ter compaixão em vez de raiva em relação aos que nos causam suas ações que derivam as ações que derivam de um estado de ignorância. Para considerar que porque podem nos fazer mal, e os nossos inimigos como preciosos, pois somente eles nos oferecem a oportunidade excepcional de praticar intolerância. Nossos inimigos é o nosso maior mestre. Aquilo que eu comentei antes, que eu lembro que o Vadi sempre comentava isso, quer dizer, que bobagem sofrer, né, quando a gente se sente, sei lá, irritado porque alguém fez determinada coisa que gerou sofrimento, e ele disse exatamente isso, que os nossos inimigos são os nossos melhores amigos. Então, Santideva recomenda que todos procurem desenvolver a paciência, criar a estabilidade da mente. Mente aqui é percebida em termos de um sistema complexo e dinâmico, em que as dimensões cognitivas e afetivas são consideradas como um todo integrado. Eu acho que isso, assim, é importante, a gente não tem como separar, né, o afetivo, a gente não tem como, quer dizer, está tudo muito, até didaticamente a gente fala do cognitivo, fala do afetivo, fala, enfim, dos outros elementos que nos constituem, mas ele é totalmente interligado, ele não está separado, né? Então, a técnica budista é chegar à raiz, a fim de que a própria base para a raiva seja cortada. O lema é simples, discipline sua mente. Claro, aí eu acho que entra a questão, por exemplo, se a mente estiver atenta, quando o processo de raiva está iniciando, a gente já pescou, não vou entrar nessa, né? Não vou entrar nesse barco que é furado. Então, mas para isso a gente tem que estar com a mente muito atenta, né? De ver assim, ou a gente vai aos poucos aprendendo o que nos causa raiva, o que nos leva, né? Que questões externas desencadeiam o processo em nós a raiva. Então, acho que esse é uma das técnicas, né? Chegar, tentar descobrir o que gera aquele sentimento ou aquela ação, o que ela representa para nós, né? Claro que eu acho que é um exercício de reflexão sobre nós mesmos, né? A jornada de alguém que está no caminho do autoaperfeiçoamento é árdua e exige um empenho a longo prazo. O potencial de recompensa é imenso. Então, acho que esse é o que talvez saber assim, que a grande motivação é essa, quer dizer, saber, isso não quer dizer que o sofrimento vai passar, mas a forma como a gente encara o sofrimento é que vai ser diferente, né? Então, acho que esse é o grande ganho. Então, Santideva avalia o terceiro aspecto nos versos a seguir. São muitos os mendigos nesse mundo, mas poucos que infligem o mal. Pois se eu não tivesse injuriado outros, poucos seres me causariam algum mal. Então, aqui ele está dando, quer dizer, está dando qual é o gerador, né, de ações não, enfim, que nos causam sofrimento, são nossas próprias ações em um determinado momento, né, dessa longa trajetória, né, que a gente pode estar percorrendo. No verso 107, ele diz, por isso, como tesouros que surgem em minha casa,
sem qualquer esforço de minha parte para obtê-los, devo me sentir feliz por ter um inimigo, pois ele me ajuda a alcançar o despertar. Quer dizer, que, em outras palavras, é o que foi dito, né? Que o inimigo não deixa de ser o teu mestre. Então, a gente tem que ser grato, todos aqueles que... Porque o que o inimigo vai fazer? Vai fazer nós... Podemos sentir muita raiva, muito isso, muito aquilo, mas a gente vai ter que pensar. Se a situação gerou um sofrimento, nos faz pensar, né? Então, isso provavelmente vai nos ajudar a enxergar melhor. No verso 63, ele diz o seguinte: ó mente, se pode suportar tal perda de fé, quando isso se refere aos outros, por que não és paciente quando os outros falam mal de ti? Uma vez que isso está relacionado com os surgimentos das delusões. No 68, por ignorância anteriormente cometi ações que hoje resultam no mal que os outros me fazem. Assim, todo mal que colho se refere às minhas próprias ações. Então, por que fico com raiva dos outros? Então, aqui acho que ele põe bem claramente, né, que está relacionado com essa bagagem aí que a gente traz e que também é uma caixinha de Pandora para nós, né? Também a gente não sabe, não tem claro o que a gente fez ou deixou de fazer, né? O que vem, a não ser que a gente comece a pensar sobre elas. No verso 104, ele diz: meu inimigo é a causa para que eu acumule méritos de paciência, porque sem ele não existe paciência a ser praticada, ao passo que com ele existe. Então, como dizer que o inimigo obstrui minha prática virtuosa? Então, realmente, nessa perspectiva, é muito interessante, né? Então, nós temos que saudar os nossos inimigos. Esse que tu falou agora, que me lembrei assim, né? Quando a gente não tem nenhum desafio, né? A gente pensa que é paciente, né? Parece que nós temos uma paciência infinita. Agora, o primeiro desafio que surge, a nossa paciência já foi para o brejo. Ou seja, só mostra que ela era potência, não uma realidade, né? Então, quando vem os desafios, é que a gente vai mostrar se realmente a gente tem aquilo ou se a gente ainda tem coisas a trabalhar, né? Claro. A se conhecer, né? O autoconhecimento, né? E aí eu acho que tem a ver que lá no início ele coloca, tem a ver com o autoapreço, né? Quer dizer, a gente tem um eu muito forte, né? Então, todas nossas... A gente se acha o máximo, né? Só que na realidade não é bem assim, né? Então, acho que é isso que ele tenta trabalhar, tenta mostrar, né? Para a Santideva, a paciência é algo a ser cultivado, isolado. Aliás, não é. A paciência não é algo a ser cultivado, isolado dos outros. É uma qualidade que só pode surgir no contexto de nossas interações com os outros, especialmente com seres humanos. O budismo defende a meditação como um elemento fundamental para o caminho espiritual. Mas o verdadeiro teste de paciência só ocorre no contexto da interação com os outros. Isso sem dúvida, né? Porque se eu estou sozinha, quietinha, ninguém me incomoda e eu não incomodo ninguém. Agora, no momento que tu está na relação com o outro, é que realmente vai ser colocado em xeque, né? Quer dizer, o quanto nós temos domínio dessas questões que são importantes, né? Quer dizer, a paciência é um antídoto da raiva, o quanto a gente consegue controlar. A raiva está associada aqui à ignorância, quer dizer, o quanto a gente está conseguindo ter sabedoria ou desenvolver conhecimento que vai amenizando tudo isso, né? Então, eu acho também bastante interessante que é na batalha ali, né? Eu acho que também o Nagarjuna, que é na relação com o outro que os conflitos aparecem, senão não vai acontecer nada. A não ser quem está num grau já muito adiantado, que a meditação ele já está num outro patamar, que acho que
não é, pelo menos a minha situação, acho que a gente tem que ainda caminhar e caminhar muito, né? A raiva aos olhos de Santideva é muito pior do que o desejo. Embora o desejo e a raiva sejam ambos aflições que obscurecem a mente e levam as pessoas ao sofrimento. Então, claro que está dentro do... São sentimentos, emoções que são perturbadoras mesmo, são aflições, que eles dizem, são as aflições mentais. A raiva cria sofrimento para si mesmo e interfere na capacidade de beneficiar os outros. É por isso que nada é tão karmicamente mal quanto a raiva, ou tão karmicamente bom quanto a paciência. Então, quer dizer, a paciência nos dá méritos, nos leva a méritos, a raiva nos leva a criar karmas negativos. Contra a raiva, repouso primeiro em termos psicológicos. A mente não recebe paz, nem goza de prazer e felicidade, nem encontra sono ou satisfação, quando o dardo da ira repousa no coração. Então, a ira gera muito sofrimento, né? Quando a gente tem um ataque de raiva, quando a gente se dá conta disso, é pior do que qualquer outra coisa. A gente fica também muito mal. Puxa vida, mas por que eu fiz isso? Eu não precisava ter feito isso, né? Então, para ver como muitas vezes ela é um gatilho que alguma coisa acionou aquilo e tu reage sem pensar, né? Que isso é o mais complicado. E isso gera sofrimento também. Santideva também oferece advertência severa sobre as consequências kármicas da raiva. Não há mau karma igual à raiva, diz ele. Então, a paciência é o meio mais eficaz para reduzir o mau karma. Ele adverte que a raiva leva ao sofrimento nos reinos infernais, muito maior que os sofrimentos originalmente que provocou a ira. Então, acho que esse é um bom, é um bom alerta, né, para a gente, o quanto é prejudicial esses ataques de raiva. Diz que quando a gente tem um ataque de raiva, queima muitos méritos, né? Aqueles méritos guardados ali são incinerados. Então, acho que é importante, é um sentimento, né? Uma emoção que é importante a gente pensar nela. Quer dizer, pensar no sentido de como reagir, né, a essas emoções. Bom, e para finalizar, Santideva recomenda, lá no verso 134, mesmo estando no samsara, praticar paciência, terei formas agradáveis, boa saúde, reputação, vida mais longas, e até imensa felicidade de um reino de Chakravatim. Daí eu fui procurar isso no budismo, passou a ser considerado uma contraparte secular de um Buda. Então, é viver num reino feliz, mesmo estando em situação de samsara. Acho que era o último. É o último. Então, assim, foram algumas reflexões da leitura, da paciência. Sei que, para mim, pelo menos, acho que é uma das coisas assim que é super importante pensar, né? Porque é uma coisa, na relação com o outro, isso aparece, né? Pelo menos assim, eu tenho percebido que para mim aparece com frequência. Então, o quanto é importante pensar sobre ela e ver de que forma a gente pode tratar dela, né? Assim, de uma maneira que possa minimizar para nós e também para o outro, porque se alguém nos agride, a gente reage também agredindo, quer dizer, é uma coisa que só cria karma, não traz benefício para ninguém, né? Então, talvez essa seja, acho que é uma dos tratados de Santideva que me toca bastante.